bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho então do desafio nota máxima. Então, para acessar o desafio é necessário entrar, no ambiente do aluno e clico no apoio ao estudo, desafio nota máxima. No desafio ele vai abrir para você, então, no primeiro acesso você pode alterar a sua senha, tá? Pode colocar a senha que você quiser. No meu caso aqui eu já tinha entrado, então como é que a gente acessa? Acessa com o login, é o usuário, é o CPF do aluno, e a senha também é o próprio CPF. Então, ok. A partir do momento que você entra, ele abre um quadro aqui para que você possa, se você quiser, alterar a sua senha, tá? Aí você vai fazer o cadastro, bem tranquilo. A partir daí, ele vai começar a te mostrar a tua lista de exercícios, o que você tem que fazer. Então, assim, a gente vai começar pela home de estudos, tá? Na home de estudos, ele vai aparecer para você a lista de exercícios disponível e os estudos que você já fez ou que você está fazendo, tá? No caso aqui, esse aluno já fez o tempo de estudo dele de 12 minutos, o tempo médio por responder questões é em 2 minutos e 49 segundos. Aqui ele fez a leitura de caminhos de aprendizagem da semana, tá? Então aqui, ó, a lista de exercícios foi entregue, tem 250 pontos ganhos, pode conferir o desempenho. Aí vamos clicar aqui. E ele vai abrir, ó. Então, pontos ganhos 250 nessa atividade, conseguiu 250 pontos, todos os acertos. Aí depois aqui lhe aparece a porcentagem comparada por acertos de outros estudantes, do Brasil. Então, como é que está a classificação? Ó, a minha colocação, resultado por área de conhecimento. Então, ele vai mostrando o teu nível de conhecimento. Resultados por domínio. Aqui ele aparece, ó, responsabilidade social, tá? Você tem um domínio de 40% desse conteúdo em menos de 2 questões. Continue estudando para adquirir novas estrelas. E aqui ele vai aumentando conforme a lista de exercícios que você vai fazendo, tá? Aqui foram feitas algumas, foram feitos estudos, e aí depois você vai continuar dentro das áreas, tá? Aqui ele forma, olha, as questões dessa responsabilidade social, o que foi acertado, a pontuação recebida, o tempo da questão, o que foi errado, aparece o gabarito também. E aqui tem mais informações, tá? Se você de repente quiser enviar alguma questão para revisão, você acha que o gabarito está errado, você pode enviar por aqui. Vamos mostrar para vocês, ó. Revisão de questão, tem certeza que existe algo errado com a questão? Ao clicar em enviar, você enviará para a revisão. Caso tenha identificado algum erro, por favor adicione uma descrição abaixo e clique em enviar. Aí você coloca, olha, essa questão, que o gabarito esteja incorreto pelo motivo tal e tal e tal. Aí vai ser feita a revisão e envia. Bem fácil de manusear aqui. Vamos lá nas informações. Eu quero a navegação, tá? Aqui ele vai mostrar para vocês o guia de navegação, o que é o desafio nota máxima, que a gente já conversou, Então, a ideia é o quê? Identificar as lacunas de aprendizagem dos alunos e proporcionar um reforço para essa aprendizagem, tá? Para que você tenha um melhor desempenho acadêmico, no sentido de, por exemplo, vai prestar algum concurso público, vai melhorar, inclusive, as tuas notas nas disciplinas, Ou vamos fazer a prova do ENAD, por exemplo. Aqui ele mostra bem direitinho. Então, a parte do ingresso na plataforma, Ó, então, o login é o CPF e a senha é o CPF do aluno. Aí depois, se você quiser fazer alteração, a gente vai alterar, tá? Aqui ele mostra direitinho, olha, as atividades que vão ser geradas. Aqui aparecem as informações, então ele mostra a tua pontuação, ele vai mostrar bem direitinho o que é o que no desafio. Aí vai mostrar o menu, tá? Depois ele tá mostrando aqui,
parte do meu estudo, o que está disponível para você. Então, deixa eu entrar aqui. Eu vou voltar aqui na correção, vamos lá no meu estudo. Na home de estudo. O mapa. Aqui no mapa, olha. Quando você passa o mouse aqui em cima, do ladinho, olha, você atualizou o seu cadastro com sucesso, tá? Então, por exemplo, o cadastro, quando eu falei para vocês, ele altera aqui, ó. Então, você vai fazer a alteração do teu cadastro, tá? Pontos e notas, aqui ele vai dizer, ó, como funciona o sistema de pontos e notas. Aí você, ele vai te dizer aqui, você já acessou não, passou o mouse, tem o vizinho, tá? Tudo que você acessou, ele vai ficar passando. Aqui, alguns alunos têm me perguntado sobre o simulado diagnóstico, está em vermelho. Ele vai permanecer em vermelho, tá? Você passa o mouse aqui, ó, ele vai dizer para você, ó, parabéns, você completou o simulado diagnóstico com sucesso. Então, vamos ver a pontuação e notas, vamos entender como é que funciona, tá? Então, assim, ó, a gente tem os simulados, você tem até 1000 pontos para realizar, o simulado diagnóstico, né? Dentro do prazo. Aí depois a gente vai ter uma lista de exercícios. A cada semana vão entrar 3 listas de exercícios para a gente entregar. Cada uma delas vale 50 pontos, tá? Cada acerto na lista a gente vai ganhar 50 pontos por acerto. E aí depois o mapa, assim, o mapa do aluno explica passo a passo como atingir o sucesso no desafio, tá? E dá detalhes dos pontos extras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí a gente vai voltar aqui. Simulado diagnóstico que a gente já fez. Então aqui ele vai mostrar, ó, a lista de exercícios, 3 estudos por semana, entregue sua primeira lista. Então aqui, ó, você já realizou a lista da semana. Fique atento às próximas listas e não deixe de fazê-la, tá? Então eu vou olhar a lista ali, vou clicar aqui. Sua próxima atividade será gerada em breve. Então nessa atividade aqui, por enquanto ainda não tenho nada disponível, tá? Vamos voltar lá. Desempenho. Vamos clicar no desempenho. Que era o que eu estava mostrando para vocês antes. Então, a pontuação que foi ganha até o momento, a quantidade de erros, a quantidade de acertos, tá? Aí a performance comparada por pontos. Mostrando aqui. Performance comparadas por porcentagem de acertos. Também, tá? Modo bônus. O que é esse modo bônus? Aqui, ó, a gente tem o bônus, o próximo bônus será disponibilizado em 1º de março, tá? Então, a gente vai responder a questão bônus para ganhar mais pontos. Então, modo bônus, aqui, ranking do desafio. Você já viu o ranking do desafio? Acompanhe sua colocação no ranking. Aqui não entrei, ó, acompanhe sua colocação no ranking. Então, vou entrar aqui. Então, vamos ver, ó. Aqui aparecem os melhores alunos, tá? Então, essa Flaviane Leal, depois o Damião, depois a Maria, das cidades que eles estão hoje, com uma pontuação de 4.350 e 4.300 pontos. Vamos voltar lá. Ó, caminhos de aprendizagem. Seu próximo desafio é entregar 4 listas. Tente acertar o maior número de questões possíveis e utilize o conteúdo do caminho de aprendizagem para reforçar o seu conhecimento. Então, ainda não está liberada a lista, a gente volta. Quando estiver liberada, a gente vai fazer, tá? Aí aqui vai aparecer a evolução da proficiência, ó. Como é que você está evoluindo? Então, assim, você tem 1.925 pontos, aí a tua performance, que é aquilo que a gente já mostrou, né? E aqui embaixo, de novo, ó, ele mostra, aqui você tem 40% de 2 questões, 3 questões, 65% e 4, e vai aumentando a proficiência, tá? Então, o que é importante é só verificar a tua proficiência, né? Como é que você está. E depois, claro,
a gente pode se preocupar com o ranking, ó. Vocês verificaram aqui, eu dei um F5, atualizei. Então, aquilo que a gente vai entrando, ele vai marcando, tá? Gráfico de comparação, aí aqui ele coloca, ó, depois de fazer 4 listas, ele vai fazer a comparação. Por enquanto, ainda não temos essa comparação, tá? Voltei aqui, ó, dei desafio para aprovação. Então, aqui aparece o seu próximo desafio. Ó, fique atento, além de preparar você para os exames, o desafio vale nota, tá? Então, isso aí a gente já sabe, né? A gente completando todas essas tarefas aqui, a gente vai ganhar mais 125 pontos, tá? Aí, aqui são as conquistas especiais, quanto vai melhorando a proficiência, né? Quando acertar 25 questões, ganha 50 pontos, 50 questões, 100 pontos, e por aí vai. Então, aqui, lembrando, o simulado diagnóstico, ele vai permanecer em vermelhinho aqui, mas aí, se você passa o mouse em cima, ele vai dizer, ó, parabéns, você completou o simulado diagnóstico com sucesso, tá? Aí, eu fiz, deixa eu só olhar aqui, eu fiz uma correção aqui. Aqui estava fazendo o estudo. Então, faz o estudo direitinho, né? Depois que você fizer o estudo, ele vai marcar que você fez o estudo. Então, por exemplo, fiz o estudo intermediário, ele vai do básico, intermediário e depois avançado. Aí, nessa atividade aqui, falta o avançado. Aí, a gente tem, nesse caso aqui, tem o extra também. Ele vai te passando a pontuação, o tempo, né, de estudo, olha, e a pontuação. Por exemplo, aqui foi em 2,14, aqui 1,41, porque aqui, esse aqui eu parei, tá? Então, eu não terminei a leitura e ele ficou em 41. Porque aí, a partir do momento que você não tem mais acesso, que você para de mexer na página, né? Ele para de fazer a contagem, porque você parou de estudar. Então, aqui 24 segundos, vai fazendo a leitura, né? E ele vai te dando o teu tempo de estudo, tá? Aí aqui a gente consegue visualizar o gabarito das questões. Eu respondi o desafio e aqui aparece por área, né, a porcentagem que aparecem essas questões aqui em concursos, enfim, né, na área. A gente tem aqui as provas, as respostas que foram passadas, né, o tempo que você demorou para responder cada uma delas e a pontuação, tá? Então, isso aqui a gente já passou bem tranquilo. Para você conferir o gabarito. Então, aqui a gente já passou também o cronograma. Cronograma de estudos, o que é? Então, ele aparece aqui, ó, as semanas, tá? Foram disponibilizado o primeiro estudo em 22/2, que foi feito, tá? Então, o prazo de entrega era 1º de março, e eu posso ver o gabarito. Tudo que foram, ó, 4/4, tá ali o gabarito, que era aquele que eu tava mostrando pra vocês. Vamos voltar lá. Aí, aqui os conteúdos, tá? Então, aqui também, olha, 4/4, aqui foi errada uma questão. Esse primeiro aqui não foi feito, ó. Então, ele liberou no dia 19/2, não foi feita essa relação, tá? Não foi feita essa relação também de 10/2. Por isso, explica a pontuação, tá? Então, aqui de 10/2 foi feito somente o simulado diagnóstico e o restante não foi mais feito. Então, o que acontece? Bom, o que é essa pontuação? Como é que eu vou verificar como é que eu estou na disciplina e tal? Então, como é que a gente vê isso? Tá? Vamos lá, ó. Ele tem a disciplina vinculada, então, que é a atividade interdisciplinar, tá? Então, eu vou sempre verificar a pontuação. Nesse momento, tem 430 pontos de 2.000 pontos que eu preciso no desafio. Então, como é que eu vejo a pontuação? Tá aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu tô com, no desafio, 1.925 pontos, tá? Então, desses 1.925 pontos, eu quero aqui, ó, eu tô entre 1.000 e 2.000.
Então, eu tô com 222 por enquanto, tá? Podendo chegar aos 444. Então, 1000 pontos são 222, eu tô com 430, tá? Porque eu ainda não cheguei nos 2000 pontos. Aí, quando eu chegar nos 2000 pontos, eu vou chegar em 444 pontos. Então, não tem como dar uma pontuação de 1000, 1000 e... Não, então é sempre de 1000 em 1000, né? Para que fique mais fácil. Então, a partir daí, no meio, ele vai ficar entre o intermediário, tá? Acima de 9.000 pontos no desafio, você vai ter 2.000 pontos. Então, o que é importante sempre verificar, né? A gente precisa, então, dos 2.000 pontos lá na atividade interdisciplinar, tá? Então, aqui, por enquanto, eu tenho os 430, porque eu tô com 1000 e... Eu tô entre o 1000 e o 2000. Depois que eu passar, 444, 600. Ah, como é que eu tô em 500? Porque você tá entre 2000 e 3000 pontos no desafio. Acho. Vamos ver que desafio aqui eu consigo. Eu já mostrei pra vocês, né? O gabarito, simulado diagnóstico. Ah, mas eu fui muito ruim no simulado diagnóstico. Gente, é assim mesmo? Entende? Porque você não está estudando para fazer o simulado, né? Justamente para que você tenha. A gente está vindo de férias, ou vindo até iniciando, né, um curso, então não tem como você ter conhecimento de tudo ali. Tem coisas que faz muito tempo que a gente não vê. Mas é justamente isso. Ele vai te dar a verificar aquilo que você não tem na tua memória, né? E vai te treinar para que você melhore em relação aos conteúdos. Essa é a ideia do desafio. Então, por isso é importante não fazer pesquisa quando você estiver fazendo o simulado diagnóstico, tá? Outra coisa que é importante também, depois que você fizer os estudos, tá? A gente tem dos estudos aqui, a gente tem... Ó, ele te passa aqui que você fechou, tá vendo? Eu parei de estudar, ele fechou, parou o tempo ali. Então, o que acontece? Você vai ter, além do material que está aqui, você pode pesquisar na internet. Nada te impede de fazer isso. É bem importante, inclusive, que a gente continue estudando, né, para melhorar sempre mais o desempenho. Então, às vezes, mas a resposta da questão não está no estudo. Sim, pode acontecer. Então, ele vai te falar sobre determinados aspectos, né? E você pode continuar pesquisando. E aqui ele te dá referências, olha, para que você continue a tua pesquisa, tá? Não necessariamente a tua questão do desafio ela vai estar dentro desse conteúdo aqui. Então, a ideia é o que? É que você estude, tá? Que você faça pesquisa, né? Porque a partir do momento que a gente está fazendo pesquisa, a gente está estudando, né? Está adquirindo conhecimento. Então, essa é a principal ideia do desafio, é melhorar o nosso conhecimento. Pessoal, em relação ao desafio nota máxima, eu acredito que as informações, as principais informações eu passei para vocês. Se tiverem alguma dúvida, então é só mandar pra gente aí nos comentários que a gente continua fazendo vídeo, tá bem?